percebe, sustentabilidade fala sobre relacionamento, né? Fala sobre como que a gente interage uns com os outros. Talvez o mundo corporativo não goste tanto desse lado mais humano, na medida em que o mundo corporativo é binário, né? É 0, 1. Ou é despesa, ou é receita. E parte do que a gente vai ver hoje diz um pouquinho sobre isso, tá? Essa palestra, ela é um kick-off de um projeto um pouquinho maior da FINS, que é a empresa que eu lidero, onde a gente executa consultoria. Eu trouxe essa ideia para a FIA, da qual eu sou professor. Então, a FIA em si, ela tem uma pós-graduação em sustentabilidade, da qual eu sou professor de gestão de projetos sustentáveis. Tá? Então, a FIA transita por essa disciplina na teoria e na prática. Tá? Então, eu já fui gerente de projeto aqui na FIA, onde eu instalei escritórios de gerenciamento de projeto relacionado a um projeto de geração de trabalho e renda, que tem a ver com a externalidade da Votorantim, tá? Que é um projeto que envolvia Votorantim, o Banco BNDES e 22 unidades ao redor do Brasil. Tá? Então, só para vocês entenderem, o vídeo não dá a devida profundidade do trabalho de consultoria da FIA ou de trabalhos sociais, né? Então, FIA, falando da FINS, é uma empresa idealizada para transformar a experiência do ser humano cada vez mais sustentáveis. E fica aí um convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais da FINS. Bom, a palestra ela foi idealizada para conversarmos sobre duas disciplinas diferentes: sustentabilidade e gestão de projetos. Por motivos didáticos, sustentabilidade a gente está assumindo que é um conceito sistêmico que diz muito sobre como nós percebemos a nós mesmos, como nós percebemos a sociedade, tá? Como nós nos percebemos e nos relacionamos com a sociedade, como é que a sociedade se relaciona com o indivíduo, tá? E como é que nós nos relacionamos com o meio ambiente e o meio construído, a fim de criar sustentação à vida. Percebe? Então, assim, observe que para definir sustentabilidade a gente fala muito. E esse é parte do nosso desafio. Como é que a gente interage num sistema complexo. Tudo bem? Essa é a parte que vocês participam. Legal. Obrigado pelos sorrisos. Sorrisos são espontâneos, né? Vamos falar sobre gestão de projetos. Gestão de projetos nós estamos assumindo que é aplicação de conhecimento, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para atingir os objetivos. Legal. A questão é, que conhecimento, que habilidades, que ferramentas nós vamos usar para mudar esse sistema que a gente quer transformar em sustentável? Tudo bem? Esse é o desafio da nossa palestra, da nossa noite. Compreender de que maneira a gestão de projetos é um instrumento para se buscar a sustentabilidade. Ok. Antes de você passar, eu vou passar um vídeo e uma música, tá? Dura exatamente 5 minutos e 57 segundos, precisamente. O objetivo disso é que vocês realizem anotações do que emerge de vocês. O que esse vídeo, o que a música, o que a imagem diz para vocês. Isso é fundamental que a gente conclua a palestra no final. Então é um processo de construção de um significado do que é gestão de projetos. Então assim, anotem porque a mente ela nos trai. Legal? No final, vocês vão fazer perguntas, a gente vai ter espaço, e aí a gente vai confrontar o que essa imagem diz para vocês e o que foi o conteúdo da palestra. Tudo bem? Tudo bem, professor.
Legal. Vamos lá, pessoal. Algumas palavras. Vocês podem me dar algumas palavras que sintetizem o que passou nesse processo de 5 minutos? Solidão. Liberdade. Oi? Liberdade. Liberdade. Percebem? Solidão, liberdade. Isso é fundamental para a construção do que a gente quer hoje. Tá? O que mais? Uma repetição. Uma repetição. Perfeito. Paradigma, padrão. Legal? Isso é de propósito. Desafio. Caminhar sozinho não te leva a lugar algum. Quem falou? Gosto disso. Caminhar sozinho não leva a gente a lugar não. O que mais, gente? Esforço. Persistência. Persistência. O quanto a música influenciou vocês? Ou não influenciou? Ela dá um relaxamento. Assim. Ela dá uma tranquilizada. Ela deixa a gente introspectiva, né? E tinha ainda um som de criança, um negócio de alegria, assim, então uma mescla de sentimentos. É uma contradição, né? Porque a imagem remete à solidão e a música é mais alegre do que a imagem. Isso é a nossa realidade. Tá? A realidade baseada em contradição, e parte para você entender gestão de projetos sustentáveis é você entender de que a realidade ela é contraditória. Tá? Vamos lá. Legal. A gente já se mediu, a gente já se conhece, agora relaxa, respira e vamos em frente. Para a gente falar de sustentabilidade, a gente tem que falar de Galileu. Tá? Galileu, um físico italiano, 1620, ele inaugurou o método científico. O método científico é observação e experimento. Eu observo a realidade, eu testo e comprovo que a realidade é da maneira que eu estou vendo. Isso é ciência. Tá? Então, o que isso tem a ver com 2018? Tudo. Porque nós somos baseados em disciplinas científicas. Tá? Então, a maneira do Galileu, ele inaugurou o início de um pensamento racional que criou uma série de consequências. Claro que Galileu é apenas um marco, né? A ciência não é consequência de apenas ela é realidade num tecido social, né? Então tem Renascimento, tem Galileu e assim por diante. Bom, isso em 1620, o pensamento científico. Tudo bem? Legal. Revolução Industrial, século XVIII, na Inglaterra, o uso de máquinas industriais baseadas no vapor, tá? Então, vamos lá. O que Galileu tem a ver com isso? Aumentou o nosso domínio sobre o meio ambiente natural, de tal forma que nós construímos máquinas. Essa revolução industrial fez com que a gente começasse a fazer em escala tecidos, por exemplo. Ok? Depois a gente teve a revolução agrícola, não a do neolítico lá, que fez o homem não ser mais nômade, mas a da Inglaterra, que é o uso justamente de equipamentos e ganho de escala na agricultura. Contemporâneo à Revolução Industrial, nós tivemos a Revolução Francesa. Tá? Revolução Francesa, há uma sobreposição, há um interrompimento do feudo, da monarquia, Estado autoritário, e parte-se então para uma nova sociedade que se forjou, baseada no operário, baseada na burguesia. O que isso tudo tem a ver com sustentabilidade? Bem simples. Esse movimento todo fez com que a gente fosse para as cidades. Né? Então a gente começou a ficar urbano. Tá? Vocês estão comigo, gente? Pegaram o raciocínio? Legal. Século XX, marcado profundamente por guerras, 2 guerras. Isso tudo tem a ver com sustentabilidade.
Então, esse nosso domínio sobre o ambiente natural fez com que a gente começasse a fazer guerras. E foi a primeira vez que a gente começou a ter a impressão de qual é o impacto de uma guerra global na escala industrial. Então, por exemplo, na Primeira Guerra se usou gás, tá? E depois veio a ser proibido. Convenção de guerra, nós temos isso. Tá? Na Primeira Guerra nós tínhamos a Liga das Nações. A Liga das Nações é um agrupamento de países intencionados a evitar esse tipo de conflito. Não foi possível, tivemos a Segunda Guerra, surgimento da ONU. O que isso tem a ver com sustentabilidade? Tudo. Por quê? Direitos humanos está aqui. Foi a primeira vez que a gente, de forma coletiva, se agrupou para pensar o bem-estar de todos nós. Tá? Legal. E aí o processo de industrialização fez com que a gente fosse para as cidades, que é esse tecido que a gente está envolvido hoje. Tá? Toda a tecnologia do século XX, tudo que a gente chama de commodity para as nossas vidas, televisão, remédio, computador, carro, tudo isso surgiu no século XX. Tá? A gente foi para a Lua, tamanho da nossa capacidade de dominar os elementos naturais, baseado em quê? Em conhecimento científico. Tá? E aí eu achei curioso colocar essa imagem do homem na Lua junto com uma cerveja, né? Que é o conceito principal, que nós somos uma sociedade de consumo. Tá? Então, o século XX basicamente é muita tecnologia, né? Muito avanço tecnológico, uma sociedade de consumo, a ONU se organizando e um efeito colateral que é a poluição, um desequilíbrio em relação a como é que tudo isso aqui funciona. Hoje, o mundo se apresenta para a gente, 2018, existe a quarta revolução industrial, a 4.0, tá? Que basicamente é a tecnologia envolvida no processo industrial. Existe inteligência artificial em algum momento entre 2030 e 2050, segundo quem advoga nessa linha, alega que vai ter inteligência artificial. Nós temos realidade virtual, óculos, né? Impressora 3D, existe uma nova revolução emergindo e a gente ainda vive em dificuldade de manter os nossos recursos naturais. Então, basicamente, nós estamos que quando a gente fala momento presente, você está se referindo a qual presente? Porque se você olhar o planeta Terra, o nosso presente 2018 em São Paulo, América do Sul, é diferente do presente do Japão, por causa da tecnologia, que é diferente da Europa. Então, assim, nós temos presente, passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo em 2018. Faz sentido isso para vocês? Quer dizer, o presente não é o presente que a gente diz para si próprio. Existem povos mais avançados, existem povos menos avançados. Legal, vamos dar uma olhada. Guardem bem essa cena do consumo com a poluição. Olha a projeção da população, ano zero, ano Cristo aqui, né? A gente atingiu o primeiro bilhão em 1800, que coincide com a Revolução Industrial. Coincide com a Revolução Industrial. Desde então, 1927, foram para 2 bilhões, 3 bilhões e 59, depois da Segunda Guerra. E a gente veio numa escalada, aqui está errado, tá? A gente veio numa escalada aqui, se eu não me engano, em 1960 e pouco, 5 bilhões, 6 bilhões, 7 bilhões, e nós temos uma projeção para 2050 de sermos 9 bilhões. Tá? Isso nos fala, então, basicamente o seguinte: nós somos uma sociedade de consumo, né, que precisa de insumos, precisa comer, precisa se vestir, e nós estamos ainda vivendo no mesmo planeta. Então, essa sociedade que tem 7 bilhões de pessoas faz com que a gente extrapole os limites planetários
que é uma iniciativa de pesquisadores que apontam 9 limites planetários e nós já extrapolamos, por exemplo, a perda da biodiversidade. Tá? Então, assim, 7 bilhões de pessoas consumindo faz esse tipo de impacto no meio ambiente natural. E eu comecei a conversar dizendo que sustentabilidade fala muito sobre quem nós somos e como nós nos relacionamos. É assim que a gente se relaciona com o meio ambiente natural. A gente se impõe em relação ao meio ambiente com o nosso estilo de vida de tal forma que a era anterior à era que a gente vive hoje, se chamava Holoceno, hoje se chama Antropoceno, que é a pegada ecológica do homem. Nós proporcionamos impacto no meio ambiente que nós vivemos. Ou seja, o homem deixa cicatrizes no planeta Terra. Faz sentido? Legal. É mais fácil falar da sustentabilidade sob o ponto de vista verde, mas sustentabilidade é um conceito sistêmico que diz respeito a pessoas, a dimensão social, né? O triple bottom line, lá que a gente vai ver um pouquinho para frente. Então, existe 800 milhões no mundo e ganham $2 por dia. Isso é linha da miséria, fome, né? Então, se a sustentabilidade diz respeito à maneira como nós nos relacionamos, como é que nós enxergamos uma realidade como essa? Então, nós estamos falando de princípios, estamos falando como de ética, de valores do ser humano. Tudo bem? Legal. Essa parte a gente dá uma quedinha emocional, a gente já recupera isso. Tá? E aí nós temos, para fechar o triple bottom line, nós temos a questão do crescimento econômico. Ou seja, países, empresas, organizações da sociedade civil e pessoas precisam ter crescimento econômico. Tá? Então, o país precisa fazer o PIB crescer, empresas precisam fazer o seu faturamento crescer e as pessoas precisam aumentar suas vendas. Tá? Então, basicamente, a gente está vendo o triple bottom line. Ou seja, o sucesso hoje não é mais conquistado só sob a dimensão do crescimento econômico. Nós precisamos entregar de forma conjunta crescimento ambiental, ou manutenção, ou regeneração do meio ambiente e também em relação à sociedade. Bom, isso é super difícil, tá? Por um motivo bem simples. Nós somos muito orientados para fazer o PIB crescer, para fazer crescimento econômico. Só que fazer o crescimento econômico impacta o meio ambiente, pela matriz energética que nós estamos envolvidos. Vamos em frente. A questão é, o nosso pequeno e frágil planeta, que tem 7 milhões de pessoas que consomem, e a gente quer crescer, 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 só que nós estamos extrapolando os nossos limites planetários, a capacidade do planeta de suportar a vida de 7 bilhões de pessoas. Então, trazendo como é que funciona hoje. Nós vivemos em crises, nós vivemos em dificuldades, e é isso que a gente vai ver na sequência. Então, o que vem a ser desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é a possibilidade que você tem de promover crescimento econômico sem impactar o meio ambiente e conduzindo uma sociedade mais igualitária. Tá? Esse é o desenvolvimento econômico. Da onde veio o desenvolvimento econômico? Veio da ONU. Essa mesma ONU que surgiu em 1945. Então, a ONU, enquanto organismo, trabalhou o conceito de pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planetas. Aí você pode pensar que a ONU, o que a ONU tem a ver com a minha vida, do meu dia a dia? Pois é, isso aqui condiciona todo o nosso racional de lidar com a sustentabilidade hoje. Essa é a grande agenda que governos, empresas, sociedade civil organizada trabalha, segundo esse referencial teórico. E observe que temos ali um campo
que é parcerias. Então, a gente não consegue atingir a sustentabilidade da vida na Terra sem envolver todos. Não dá para um único país, através do governo, através do ordenamento, passar leis e esperar que as empresas, de forma reativa, cumpram as leis. Essa agenda ela é aberta para todos participarem, para serem protagonistas. Empresa, cidadão, sociedade civil organizada e países. Tudo bem, gente? De novo, tudo bem? Sim. Legal. Vamos lá. Então, esses princípios aqui são os P's do desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Como é que a gente faz desenvolvimento humano que não é sinônimo de crescimento econômico? Né? Então, aqui vem uma crítica em relação à nossa sociedade, que é basicamente o seguinte: você fazer o PIB crescer não significa mais liberdade para as pessoas. Você pode fazer o PIB, Produto Interno Bruto, e as pessoas não serem mais livres, mais felizes ou terem qualidade de vida. Se a gente olhar a realidade de hoje, a dimensão econômica não é suficiente para entregar todos os nossos anseios, porque nem todos nós precisa comprar e viver essa onda de consumo, tá? Então vamos lá. Desde 2015 nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então são os ODS. São 17 objetivos, né, que eles são indivisíveis e eles não podem ser desmembrados. Tá? Então, se a gente quisesse aplicar um objetivo de desenvolvimento sustentável dentro de uma organização, como é que nós faríamos? A gente iria provavelmente escolher alguns ODSs que são mais aderentes à agenda empresarial. Por exemplo, trabalho decente e crescimento econômico. Aqui a gente está falando o que é trabalho decente, não é ter trabalho infantil, percebe? Trabalho escravo. Então, a gente pode observar nos 17 objetivos sustentáveis toda essa tensão social que a gente tem em relação ao meio ambiente, em relação às pessoas, em relação à sociedade. Erradicação da pobreza. Ora, se a gente vai chegar a 9 bilhões, imagina se subir na mesma escala 800 milhões de pessoas, na mesma proporção, quantas pessoas serão famintas? Isso nos afeta como um todo, né? Isso deixa a sociedade tensa, e aí tem uma série de consequências oriundas da erradicação da pobreza, da fome zero, agricultura sustentável, né? Nós temos uma agricultura intensiva baseada na mecanização, né? E temos a questão da agricultura familiar sustentável. Então, observem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são um norte para a gente referendar projetos sustentáveis. Então, se você precisava de um propósito para fazer projeto, qual é o teu propósito? Está aqui. Qual é a justificativa do seu projeto sustentável? É seguir essa agenda. Tudo bem? Todo projeto, ele é aprovado para modificar uma situação, ou para resolver um problema, ou para alavancar uma oportunidade. Que problema? Esse problema. Se vocês acham que isso não afeta as empresas, os governos, vocês estão redondamente enganados, porque existe todo um tecido de organizações, por exemplo, CBEDs, Conselho Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável das Empresas, e as maiores empresas do Brasil são signatárias disso. Então, essa agenda da sustentabilidade está na pauta da alta gestão que toma a decisão. Tudo bem? Legal. Falando sobre justificativa, se você precisa escrever um objetivo do seu projeto sustentável, você tem 17 opções. Tá? Como é que isso conversa? Oi. Desculpa, a parte de saneamento entra aí nesse número 11, não? De saneamento, de tratamento de água. Cidades, entra aqui, entra um pouquinho vida na água, entra ação água potável e saneamento aqui no sexto, tá?
Tá? E aí é importante pegar a tua pergunta, porque se ele é indivisível, significa que se a gente fosse fazer um projeto de saneamento, a gente não pode só olhar para esse ODS, nós temos que, de uma forma direta ou indireta, compor uma agenda para atender os outros ODSs. Você entende? Quando a gente resolve água potável e saneamento, a gente resolve questões, por exemplo, de energia limpa e acessível, e assim sucessivamente. Até em pobreza, saúde pública, etc. e tal. Tudo bem? Transversal. É transversal. Tudo bem, gente? Mais alguém? Não? Vamos em frente. Bom, resumindo, a hora que você projeta, tem justificativa, tem objetivo e gera benefícios. Objetivos estão aqui. Aí você constrói, junto com a tua agenda do contexto que você está inserido, seguir esses ODS. Tudo bem? Legal. Quais são os benefícios, então, que um projeto sustentável viria a compartilhar? O que ele gera de valor? Bom, ele gera a sustentabilidade da vida, ele diminui riscos. Essa é a principal agenda que um empresário, por exemplo, se aproxima da sustentabilidade, é mitigar riscos para o negócio, né? Principalmente pelo fato de que esses recursos naturais que a gente estava falando anteriormente, eles afetam as organizações. Pensa numa cervejaria. Uma cerveja, ela é basicamente 95% de água. Quando a gente teve a crise hídrica em São Paulo, isso afeta a sustentabilidade do negócio de uma cervejaria. Percebe? Nós não estamos isolados nem como pessoa, nem como empresa, nem como países. Então a sustentabilidade ela é algo que permeia a nossa vida, ela diz muito sobre quem nós somos. Tá? Então está aqui os benefícios. Legal. E aí, entrando numa questão mais técnica agora, quando a gente fala de ODS dessa forma plana, a gente já tem que começar a pensar que a vida não é assim. A vida não é plana. A vida não tem início, meio e fim de acordo com o segmento do nosso projeto. Nós temos que olhar a realidade de uma forma tridimensional. Né? Quais são os ODSs? Isso é justamente justaposto na sequência. Como é que a gente faz isso em relação à gestão de projetos? Basicamente, a gente faz isso... Só um minuto, gente. Eu estou tendo... O programa é ao vivo, então... Não sei se vocês sabem, está sendo transmitido em tempo real, tá? A família inteira está lá olhando pelo Face. E nós estamos gravando também, tá? Então vocês fazem parte de um aparato tecnológico que é bem século XXI, tá? Sejam fofos na hora da pergunta, né? Legal. Pessoal, vamos entrar numa conceituação bem técnica. Se eu falei que os ODS têm uma visão tridimensional, né? O que é gestão de portfólio? Gestão de portfólio é de que maneira a empresa escolhe quais são os projetos que ela vai aprovar para fazer parte do próximo ano fiscal. Né? Da onde veio o projeto que uma organização escolhe? Vem da gestão de portfólio. Portfólio, na verdade, então, escolhe os projetos que virão compor as suas iniciativas. Por que isso? Porque nós temos a operação do dia a dia e temos projetos. Né? Tanto a operação quanto projetos demandam investimentos, demandam recursos. Então, é uma decisão empresarial ou uma decisão de um governo, quais são os projetos que ele vai levar à frente que vão entregar mais valor. Tá? Nesse racional, faz sentido, então, a gente comentar que o triplo bottom line começa a ser dimensão econômica, dimensão ambiental, dimensão social, começa a ser critérios de seleção de quais projetos serão aprovados para compor o portfólio de uma organização. Tudo bem? Legal. E aí, quando a gente fala de programa, tem um outro aspecto. Se a sustentabilidade é algo complexo, de uma realidade dinâmica,
nós temos que organizar na forma de programas. O que são programas de projetos sustentáveis? Justamente um conjunto de projetos que possuem características em comum, que fica mais fácil de gerenciar de forma coordenada, se ele for organizado em programas. Tudo bem? Legal. E aí nós temos a última parte, que é o motivo da palestra, que é justamente a questão de projetos sustentáveis. E aqui nós temos um forte viés que a sustentabilidade não ocorre se não tiver inovação. Então, projetos são os instrumentos que transformam e renovam a organização através de renovação de inovação, ou inovação disruptiva, por exemplo. Por quê? Se nós estamos num desequilíbrio sistêmico, nós, em relação ao meio ambiente, nós temos que propor, então, novidades, inovações que sejam capazes de, ao mesmo tempo, fazer com que a gente cresça ou prospere de uma forma econômica, social, ambiental, sem impactar o meio ambiente. Ou seja, como é que a gente faz o faturamento de uma empresa crescer? Através de investimentos, através de consumo. Toda vez que a gente fala em consumo, a gente tem um efeito de poluição. Vamos imaginar então que, por exemplo, numa cadeia de valor sustentável, nós temos agricultura intensiva. Para produzir aquela agricultura, para ter o volume de grãos que nós comemos, aquilo gera um impacto no meio ambiente. A agricultura intensiva gera um impacto, não tem nenhum problema, a gente tem soluções para isso. A questão é de querer fazer as coisas. Legal, então essa agricultura gera um impacto no meio ambiente. Aí vai para a transformação numa indústria. Essa própria indústria, no processo de produção dela, ela gera impacto. Ela gera externalidade ou poluição de alguma natureza. No ar, na água, percebe? Né? Tudo bem? Nessa transformação chega o produto para consumo, que somos nós. Então, o que nós compramos? Nós compramos basicamente alimentos industrializados, que é gordura, água e sal. Todas as embalagens, não necessariamente isso é saudável. O que a gente faz com as embalagens? Então, percebe que nessa cadeia de valor, a maneira como a gente se relaciona, o como é plantado, como é transformado pela indústria, e quando chega para a gente, o que a gente faz com a embalagem? São 7 bilhões de pessoas vivendo dessa forma. Da onde vem o consumo consciente? Vem da necessidade de a gente se readaptar, uma necessidade que, olha, do jeito que está, vai faltar recurso natural para a gente abastecer para 9 bilhões de pessoas. Tá? Legal. Então, alguns princípios aqui de gestão de projetos sustentáveis, basicamente o conceito de portfólio, programa e projetos, a questão da visão sistêmica, o que mais? Ciclo de vida do produto e do projeto, treinamento, ética, né? Então não existe gestão de projetos se não houver uma discussão. Nós somos em relação a isso. E a ética é que tira da gente essa perspectiva animal que todos nós, seres humanos, temos, que faz com que a gente trabalhe ou viva de forma coletiva. É a ética que nos diz o que nós podemos e não podemos fazer, e isso é super relevante para a gestão de projetos sustentáveis. Percebe? Gestão de projetos sustentáveis traz a ética para como você vai gerenciar o projeto. Digamos que eu vou fazer um carro elétrico, né? O carro, o escopo do produto é super sustentável, mas a maneira de gerenciar o projeto, se você não for ético, que é o escopo do projeto, não é o escopo do produto, então a ética faz parte desse debate dentro da gestão de projeto. A inovação, eu já comentei com vocês, vamos em frente. Legal. Como é que a gente pode supor que existe uma chama d'água? Queria abrir um debate com vocês.
O que a imagem diz para vocês? Legal, agora fala. Oi? É uma representação dos 4 elementos. Quebra de paradigma. Então a gente está falando sobre inovação, quebra de paradigma. Enquanto vocês vão pensando, eu tenho que fazer um atendimento técnico para o sentido de Paulo. Estamos de volta ao jogo. Programa ao vivo, espero que editem na gravação, né? Para não aparecer essas coisas. Vamos lá, o que a imagem diz? Quebra de paradigma. Legal? O que mais? Tem algum físico na sala? Não tem nenhum físico graduado em física? Não. Legal. O que mais? Inovação no sentido de disrupção. Tá? Disrupção não é inovação incremental. Inovação incremental é quando a gente roda o ciclo PDCA e a cada ciclo do ciclo PDCA você tem um incremento. O que é ciclo PDCA? Eu planejo, desenvolvo, verifico e ajo. E eu fico nesse ciclo. Cada vez que eu dou uma volta nesse ciclo, eu tenho um incremento. Isso é melhoria contínua. Nós estamos falando de projetos. Qual a diferença de projetos e processos? Projeto acrescenta um valor através da inserção, o deliverable de um produto novo, por exemplo. Né? E a operação faz isso? Não, a operação mantém o valor. São os projetos que trazem inovação. Tudo bem? Legal. Lembram do Galileu? Nós somos muito orientados a trabalhar por disciplinas. Né? Nós aprendemos disciplinas. Se você parar para analisar, as nossas formações é de especialista. Né? Então, médico, doutor falando do juiz de futebol, engenheiro, estou falando de advogado, de arquiteto, enfim. Nós somos muito orientados para as disciplinas. E aqui a gente tem que começar a entender que existe um novo olhar sobre esse universo. Todo mundo já escutou que disciplinas, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Tudo bem? Todo mundo já escutou essas expressões. Agora, todo mundo já escutou transdisciplinaridade? Ou trans-D? Pois é. É sobre isso que nós vamos falar agora. Tá? A Trans-D, ela tem 3 preceitos fundamentais que diz respeito. A vida é complexa. Tá? Esse é o primeiro. Existem níveis de realidade diferentes nesta complexidade. Níveis de realidade. Tudo bem? Legal. O que mais, gente? Níveis de realidade, complexidade e a lógica do terceiro incluído. É fundamental. Isso se chama transdisciplinaridade. Isso está muito associado com física quântica. Por isso que eu perguntei para vocês o que era física quântica. Eu vou explicar aqui, basicamente, a dualidade de uma onda e de uma partícula. Vai virar uma palestra técnica sobre física. Tudo bem? E eu não sou físico. Tudo bem? Então, vamos imaginar que em 1920, Einstein tem um pezinho nessa brincadeira, que existia um experimento baseado lá em Galileu. Observação, teste e comprovação. Então, imagine que por essa fenda passasse uma bolinha, ou passasse matéria. Legal? Então, como só tem uma fenda, e a Gabriela que está aqui, que é coordenadora, é minha chefe também, se passasse a bolinha aqui, o que iria aparecer aqui atrás? Uma faixa na mesma proporção da abertura. Entende?
Uma bolinha de gude passando iria bater na parede. Tá? Se a gente passasse energia, que é feixe, que não é matéria, uma onda, passasse por aqui, o que iria ser retratado na parede? Uma faixa. Tudo bem? Mesmo? Tudo bem? Isso é física quântica. Vamos em frente. Se a gente trocasse o experimento e trouxesse 2 rasgos, o que iria ser projetado aqui atrás? 2? Então, se a gente joga bolinhas aqui, ou matéria, ou prótons, segundo o experimento da física quântica, o que iria aparecer aqui seriam 2 faixas. Certo? Sim ou não? Não, você joga a matéria, aparece a matéria. Aparece a matéria aqui. Tá? A energia aparece um feixe de... Aparece um feixe. Vamos lá. Então, matéria, né? Eu estou aceitando um erro aqui para explicar para vocês. Então, se eu jogar um feixe de luz, quando eu projeto o feixe, na verdade, o feixe de luz vai passar por 2 vazados. Por esse vazado aqui, vai ter uma onda, porque é feixe de luz, percebe? Não é matéria. Então, há uma onda que, junto com a outra, causa distúrbio. De tal maneira que o que é projetado aqui atrás não são 2 faixas, mas há uma interrupção, há um distúrbio nisso. Então, há uma série de faixas aqui atrás. Faz sentido, gente? Como se fossem ondas. Imagina você jogar uma onda, essa onda pega a segunda onda e constrói marcas na parede que são além das 2. Legal? Voltando para a matéria, aconteceu algo curioso. Quando você joga uma bolinha, essa bolinha reflete não numa faixa ou 2, em várias faixas. Então há uma dualidade, segundo esse teste, que a matéria se transforma em faixa de onda. A matéria, isso não sou eu, isso é física quântica, a matéria reage ela consigo própria, porque nela há um vazio entre o átomo e o elétron. Isso significa, só para vocês entenderem quanto isso é complexo, tá? Isso bate em Aristóteles, que A é igual a A e A não pode ser B, porque A é A. Tudo bem? Esse passador de slide não pode ser a tela, porque ele é A, ele é a matéria. Isso aqui é B. Existe lá um preceito que não existe algo que seja A e B ao mesmo tempo. Isso é Aristóteles. Tá? O que a física quântica descobriu é que a matéria pode ser onda ao mesmo tempo. Isso modifica a maneira como a gente entende a realidade profundamente. Eu vou dar exemplos práticos para vocês. Tá? Em que sentido que altera a nossa percepção da realidade? Eu vou trazer a transdisciplinaridade de novo. A lógica do terceiro incluído. Os físicos que fizeram esse experimento colocaram uma sonda para identificar por que a matéria se comporta como energia, que é a dualidade de onda e faixa. E curiosamente, quando a sonda foi colocada, voltou a se comportar de que maneira? Voltou a se comportar como matéria. De uma certa forma, como se, sabendo que estava sendo monitorado, voltou a se comportar como matéria e não como energia. Isso trazendo para miúdos. A gente é capaz de aplicar a física clássica dizendo que isso é isso e não pode ser a tela no mundo macro. O que é física quântica? É quando a gente coloca uma lupa no átomo e percebe como é que isso se relaciona, como é que a matéria se relaciona com a energia. Percebe? São 2 níveis de realidade.
Quer dizer, quando a gente faz o experimento no laboratório, a gente identifica que há esse comportamento e que isso não é o que a gente vive no mundo real. O nosso mundo, o nosso macro mundo. Então são dois níveis de realidade. Percebe? Mesmo? Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Quais são os níveis de realidade? Todos nós sabemos que vivemos num planeta redondo, que gira. Concordam comigo? Mas a gente anda no plano. Você não percebe a Terra girando. São dois níveis de realidade. Vou dar outros exemplos para vocês. Quando a gente fala estamos cansados, você está se referindo a que aspecto? Aspecto físico ou a sua impressão mental sobre o seu cansaço? São dois níveis de realidade. Para a gente compreender a transdisciplinaridade, que é uma tentativa de unificar o conhecimento como um todo, ou seja, qual é a importância disso para a gente? A vida é complexa. Por quê? Porque os países consomem recursos naturais e tem uma sociedade que é agressiva, internet, etc. e tal. Como é que a gente vai agir sobre esse sistema de uma forma linear, com disciplina, a disciplina de causa e efeito? O que está se mostrando para a gente nos últimos 50 anos que é insuficiente a nossa tomada de decisão causa e efeito. A gente quer resolver, por exemplo, a questão ambiental e a questão social. Como é que a gente resolve ao mesmo tempo ambiental e social? Ou seja, esse caráter de olhar a disciplina ou física clássica é insuficiente para dar respostas aos desafios da sustentabilidade. Tudo bem? Voltando, nós temos o cansaço físico. Legal. Que outras dimensões que nós, como seres humanos, temos? A questão psicológica. Tá? Agora me fala, como é que você aceita a intuição? Onde que a intuição entra no seu nível de realidade? Eu vou falar um outro nível de realidade, são 4. E o lado espiritual sagrado. Então, existe o físico, o corpóreo, que é meu nível de realidade em relação ao ambiente que eu estou inserido. Existe o estado mental, existe a intuição, existe o sagrado, o espiritual, o uno, o universo. Isso é nível de realidade. Quem explica isso? Esse experimento aqui, ó, que tem níveis de realidade. Por quê? A física clássica é insuficiente para a gente entender. E a lógica do terceiro incluído é que quando no teste a gente coloca-se como observador, muda o comportamento. Então, o que é a lógica do terceiro incluído? Diz respeito à maneira como nós interagimos. Então, a vida é complexa, a vida de uma forma direta, a gente não consegue resolver os problemas, os grandes dilemas da humanidade com física clássica. A gente consegue percebendo que, trocando em miúdos, que a gente tem que ser um pouquinho mais humilde e perceber que eu tenho meu nível de realidade, você tem outro nível de realidade. Vamos trazer isso para o cotidiano. Todos nós temos opiniões diferentes uns dos outros. Não vai ser impondo uma verdade que a gente vai sair dessa rua sem saída que a gente se meteu. E aí, nós estamos vivendo um momento político de polaridade, não vai ser esgotando ou esmagando o nosso oponente que a gente vai construir diálogo. Esse acirramento, né, do nó, isso não é a solução. Trazendo isso para a sustentabilidade, sobre o ponto de vista ambiental, econômico e social, como é que a gente soluciona então? Aceitando que todos nós temos percepções sobre a vida diferentes. E a internet amplifica isso. Alguns tatuam o corpo, outros acham que isso não é adequado. Essa é a grande realidade que a gente está inserido. Tudo bem, gente? Legal. Stakeholder. Então, para a gente entender nível de realidade, a gente tem que falar de stakeholder, ou seja, como é que a gente constrói um projeto sustentável? Com as pessoas. Não é apesar das pessoas.
não é sem as pessoas, é envolvê-las. Mas envolvê-las de uma forma legítima, não para inglês ver. Né? De que maneira? Nós temos que entender necessidades e expectativas das partes interessadas para construir a solução do projeto a partir dessa necessidade, dessa expectativa. Você, como gerente de projeto, você não pode impor uma solução. Essa solução ela tem que emergir entre você e as suas partes interessadas. Dessa compreensão de que existem níveis de realidade diferentes. E você entender que as pessoas estabelecem valores e atributos ao que as coisas são de forma diferente a você. Então, o diálogo se constrói através da interação. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Legal. É o gosto do freguês. Aqui a gente pergunta, responde, você só senta e curta a viagem. Legal. Vamos em frente. Para a gente construir uma solução de um projeto sustentável, nós temos que falar sobre a teoria U, que é do Charme. Tá? A teoria U é uma forma de a gente se despir dos nossos condicionamentos mentais. Envolve 3 momentos da teoria U: a descida, a base, que é estar presente, e o que emerge de solução. Então, quando você quer construir um projeto que a gente já identificou, propósito, objetivo e benefícios, níveis de realidade, e a gente já conversou um pouquinho sobre stakeholders, você vai ter que, com o desafio que você tem pela frente, fazer a descida do... O que é a descida do... Digamos que eu tenho que me envolver com um projeto social numa favela. Quer dizer, quando você que não vive numa favela, você é condicionado a entender aquele ambiente segundo paradigmas, né, que a gente estava conversando, padrões, né? Você tem a sua forma de entender o que é uma favela e quem mora na favela e como é que as pessoas vivem. Ou seja, você tem pré-conceitos. Nessa descida, você tem que abrir a escuta sensível, tirar a certeza de que você sabe as coisas. Porque lembra dos níveis de realidade? É fundamental você esquecer o seu lado, abrir a escuta de uma forma mente aberta, coração aberto, vontade aberta, num processo de investigação, de sensibilização, para você descobrir o que aquilo diz para vocês. O que nós fizemos com o vídeo da música que se repete foi nada mais do que uma descida para saber que sentimentos afloram de você ao ver uma imagem que se repete com uma música. De tal forma que na base do U, você praticamente chega, se você estava devidamente sensível à situação, emergem soluções na base do U. Ou seja, você faz todo um processo investigativo para na base você fala assim, ok, estou presente, entendo a minha realidade, agora eu vou sacar as soluções. Isso é uma mudança fundamental em gestão de projetos clássica. Um gerente de projeto clássico, o que ele faz? Ele já vai traçando o cronograma, WBS, EAP, risco, aquisições, usa PMBOK, usa Scrum, né? Aqui, essa solução é uma consequência da sua escuta sensível para saber qual solução é a melhor para esta realidade. Tudo bem? Legal? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, eu estou envolvido num projeto, se eu perguntasse para vocês a questão do gênero masculino nas empresas. Quais são os desafios do gênero masculino nas empresas? Eu estou envolvido num projeto que discute isso. Né? O que a gente fez? A gente fez uma roda de debate, onde nós chamamos expoentes na cidade de São Paulo, para dizer assim, vem cá, me conta o que é gênero masculino no debate de uma empresa. Percebe? Então sou eu e mais 7 colegas que nos despimos das nossas convicções pessoais, íntimas,
e abrimos a escuta para debater em relação aos outros, o que os outros pensam sobre isso. E é inegável o processo de descobrimento, tanto para mim quanto para os meus colegas, que o que foi dito extrapolou em muito o nosso senso comum de gênero masculino na tomada de decisão empresarial. Porque essa coisa do gênero masculino, comando e controle, conquistar, avançar, enquanto o perfil da mulher é acolher, proteger e assim por diante, assim, isso é o raso. O debate é muito mais profundo sobre sensibilidade, sobre emoções, sobre cobranças, sobre nível de realidade que a gente desconhecia. Percebe, gente? Então, quer fazer projetos sustentáveis? Usa teoria U. Tudo bem? Legal, vamos em frente. E aí, nós estamos lá. Então, o projeto sustentável tem um propósito, tem um objetivo, tem benefícios, consulto as partes interessadas, envolvo elas na teoria U, e aí me sai, então, o triple bottom line e propósito. De tal forma, pessoal, que para você fazer um projeto sustentável, você tem que fazer a seguinte avaliação antes de você começar a executar o seu projeto. Qual que é o impacto do seu projeto no triple bottom line? Tem como você mensurar, né? Tipo, você está promovendo uma proteção ao meio ambiente, uma regeneração ao meio ambiente, você está de fato promovendo diversidade, alcance social com a sua proposta ou não? A gente não faz projeto para depois medir indicadores. A gente testa avaliando de que maneira o triple bottom line está sendo atendido. Tudo bem? A gente também avalia processos e produtos. Eu já fiz spoiler da minha própria palestra, mas voltando para fixar, basicamente é o seguinte: quando a gente faz um projeto, a gente tem que entregar um produto sustentável, a gente tem que ter atenção aqui. Mas a maneira como a gente gerencia um projeto sustentável faz toda a diferença. Que graça tem você entregar um produto sustentável, uma nova embalagem, eco-friendly, alguma coisa assim, se você é um tirano, se você é desrespeitoso na forma que você gerenciar o projeto? O sistema tem que funcionar, os processos do projeto, junto com a entrega de um produto. Faz sentido para vocês? Tá? O que é um grande desafio, né? Estava conversando com a Gabriela, né? A gente tem a mesma pegada social, né? Seria mais ou menos o seguinte: como é que pode uma ação social que é de altruísmo, alto nível, né? Faz todo um trabalho lindo de assistência social em relação a uma comunidade, mas as relações trabalhistas dentro daquela organização social serem péssimas. Quer dizer, é disso que a gente está falando. Resolve a conta você entregar apenas um impacto social, ou a maneira como você trabalha também faz a diferença? Eu defendo que sim, a maneira como você gerencia o projeto faz toda a diferença, não só a entrega de um produto sustentável. Tudo bem? Tudo. Legal. Para quem quer um pouquinho mais de referencial técnico, nós temos as normas ISO, que pode te dar um pouquinho de background aí técnicos. Então nós temos a ISO 14000, que fala sobre questão ambiental, né? Nós temos a 26000, que fala sobre responsabilidade social, temos a 50001, que fala sobre consumo de energia. Então nós temos algumas ISO, tá? Então percebe o que eu estou trazendo para vocês, né? Níveis de realidade, ODS, isso é o início do seu trabalho. Faz a teoria U para entender o que emerge de solução antes de você pensar em ferramentas, em processos. Vou usar, por exemplo, para quem trabalha com projetos, vou usar o software MS Project. Talvez não precise. Talvez não precise usar um project. Talvez você possa trabalhar com gerenciamento de projeto visual, as vistas, na parede, um post-it. Eu tenho um colega que diz que gerenciar projeto com post-it na parede não é gerenciar projeto. Níveis de realidade, percebe? Tá? Às vezes, né, eu já gerenciei projeto que é no meio do mato com a comunidade de agricultores. Lá, gente, lá terno, laptop, palavras rebuscadas, nada disso funciona. Nada disso funciona. Você come o que vão te servir e o foco é aquele pingado
com aquele cristal Sica, sabe aquele cristal? E é ali. Então, a vida da sustentabilidade é essa. Quer fazer projetos sustentáveis? Não é aqui na beira da marginal, você entende? Fazendo a palestra. A sustentabilidade está lá fora, no ambiente que não é amigável a nós. Tá? Legal. Vamos em frente. O que nós temos? Estamos chegando agora na parte finalzinha aqui da nossa palestra. O que nós temos, então, de organizações de gestão de projetos? Nós temos o PMI, Project Management Institute. Temos o IPMA, então se vocês tiverem curiosidade, o IPMA tem mais artigos relacionados a projetos sustentáveis do que o próprio PMI, tem um bom material aqui. Nós temos o Scrum, temos o gerenciamento de projeto visual, e se vocês quiserem anotar mais um, tem um Green Project Management, tá? Que é uma organização da qual eu sou filiado, da qual eu represento. Assim, resumindo, não colocar aqui só no speech, que é o GPM, né? Ele traz essa referencial aqui, que tipo assim, quer fazer um projeto sustentável, você primeiro mensura o impacto do seu projeto, para depois aprová-lo e planejar. Tá? Legal. Então, chegando na parte final, alguma associação com o vídeo que nós vimos? Qual? Oi? As dunas. Fantástico. Obrigado pela participação. Estava no vácuo. Solidários. Legal. O que mais? Eu acho que a busca da pessoa tentando subir naquele topo, tentando encontrar algo além do que ele enxergava. Talvez o mar. Né? Pode ser. Pode ser. Não tem resposta certa. Fala, João. Horizonte. Gosto. Perspectiva. Transformação. Legal. Se eu fizer uma pergunta para vocês, o que deserto nos remete? Secura. Oi? Secura. Calor. Essa brincadeira aqui bate 60 graus positivos e menos 15 na noite. Tá? Secura, calor, o que mais? Árduo. Oi? Árduo. 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 É um problema técnico de delay. Vou sair com essa, tá? Para não passar vergonha aqui. Árduo. Legal. O que mais? Imensidão. Imensidão. Boa. Extremos. Escassez. Escassez. Eu acho beleza. Beleza. Olha, um olhar diferente. Um olhar transdisciplinar. Bonito isso. Legal. Isso. Legal. Então, deixa eu apresentar para vocês. Esse é o deserto da Namíbia. Tá? Então, olhando do Brasil, de onde estamos para o norte, se você olhar à direita, tem o Oceano Atlântico, certo? Tem plástico. Tem plástico lá. Tem um monte de plástico, resultado do antropoceno. Concordam? Aí a gente vai cruzar com algum navio, também algum cargueiro, alguma poluição, etc. e tal. A internet é através de cabos que estão se afogando. Não sei se vocês leram essa matéria na National Geographic, que os cabos estão sendo comprometidos. Daqui a pouco a gente vai ficar sem a nossa Matrix. Continuando a nossa trajetória para a África, a gente chega lá, nesse ponto, Oceano Atlântico e deserto. Tá? E aí nós, com todo o nosso valor institucional e cultural, através da Unesco, reconhecemos isso aqui como patrimônio da humanidade. Mas por qual motivo? Pela diversidade do microhabitat interno. Porque essa duna, ela pode atingir, que é a duna do homem subindo, ela pode atingir 380 metros. Isso dá mais ou menos uns 120 andares. Esse prédio aqui tem 15, tem 20, só para te dar uma devida escala. O deserto se formou há 55 milhões de anos atrás. E olha que contraditório. Olha que contraditório.
A nossa ossada mais antiga da nossa história tem 200 mil anos. Então, o nosso estilo de vida, somos capazes de promover comprometimento dos oceanos, mudar os ecossistemas e nós mesmos, através dessa ação ou dessa poluição, somos capazes de mudar algo que nós estipulamos como patrimônio nosso. Isso é tremendamente contraditório. Algo que tem 55 milhões de anos, nós estipulamos que isso é importante e o nosso plástico pode contaminar isso. Legal? Então, a imagem que se repete no início, para vocês entenderem a proposta, é que nós temos diferentes níveis de realidade. Mesmo o deserto possui diversidade, que nós interagimos. Tem uma outra curiosidade sobre essa área de 30 mil metros quadrados, é que é uma área de caça. Nós ainda realizamos caça. Por necessidade? Não. Por diversão. Por esporte. Então, sustentabilidade é o quê? A maneira como nós nos entendemos, eretos sobre a Terra, baseado na nossa física clássica, e que nós podemos sobrepujar a realidade. Tudo que está ao nosso redor. O que é gestão de projetos sustentáveis, se não uma tentativa de influenciar esse sistema, contribuindo para a sua sustentabilidade. Tudo bem? Perceberam as diferenças de níveis de realidade? O que uma imagem é capaz de dizer e o que de fato ela é? Traz isso para os dias atuais. O quanto nós estamos enganados com uma realidade que é múltipla, diversa, complexa, muito maior do que a nossa capacidade disciplinar é capaz de entender. Então a pergunta que fica para vocês é, se não agora, quando faremos projetos que sejam sustentáveis? Obrigado.